E nós estamos seguindo, continuando a nossa semana, com muito aprendizado. Padre Ulisses já com muita sabedoria nos alerta e nos chama a atenção para nos valorizar enquanto igreja em saída, construindo pontes, fazendo e não parando, né? Que o que importa é a gente não parar. Pode ser mais devagar e não importa o movimento, a velocidade. É importante que a gente não pare com o nosso compromisso de cristão de construir e ser igreja. Olha, a gente vive num tempo muito sério, né? De polarizações e esses movimentos, né, que afastam as pessoas, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar uns aos outros. E olha, próprio dentro de casa, tá? Eu não tô falando, quando a gente fala assim, a gente imagina grupos grandes, né? A gente imagina pessoas em estados diferentes, né? Em questões políticas, religiosas, raciais, e a gente precisa pensar nisso. E dentro de casa as pessoas não aceitam uns aos outros. Eu não aceito meu irmão porque a própria religião, a gente dentro da nossa própria religião católica nós temos divisões. Dentro da nossa própria religião, olha que difícil, né? Se você não crê do jeito que eu creio, o pai diz assim para o filho, você não está crendo. O irmão pensa na irmã, se você não reza do jeito que eu rezo, você não está rezando certo. Percebe como dentro da própria família tem um desgosto tão grande, tem uma divisão tão grande? Gente, a gente precisa parar para pensar no amor de Deus, que é quebrar tantas muralhas e para aceitar o outro. Parar com essa prepotência, arrogância, falta de amor, de tolerância, impaciência, sabe? De serenidade para aceitar quem está com você. O bom pastor, ele é inclusivo, ele é acolhedor, ele une povos, línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras a começar dentro de casa, une as culturas, hábitos, cores, raças, gêneros diferentes. E por que a gente não faz igual a Deus? E por quê? Qual é a dificuldade que você tem de ser igual a Jesus e atuar na sua fé como Jesus, aceitando a todos? Assim também deve ser cada um de nós enquanto igreja. Uma casa, aqui ó, casa, pensa você uma casa de portas abertas, coração aberto, aceitando o próximo. E assim, né, onde ninguém se sinta mal, onde ninguém se sinta estrangeiro. Pensa bem, né, e dentro da sua casa, talvez uma pergunta, uma crítica, um julgamento, um olhar, né, aquela sua fala dosada de julgamento com o seu filho, com a sua filha, que talvez esteja indo, pode ser até mesmo realmente na própria igreja católica, mas assim, atuando de diferente. Gente, cada um tem seu tempo, você tem o seu tempo, a criança tem o seu tempo, o adolescente tem o seu tempo, o adulto, o idoso, cada um tem sua forma de viver. Para de ficar controlando o outro, para de ficar querendo direcionar o outro, sendo que você não está olhando nem só para a sua própria fé. Quando você julga o outro, critica o outro, a sua cai por terra. O que vale o seu dizer, eu tenho fé, eu amo a Deus, mas se você não aceita quem está dentro da sua casa? E quando a gente é guiado pelo pastor e pelo Espírito Santo, né, que nos une, a gente aprende a escutar além das palavras, a gente aprende a escutar com os gestos, a compreender e a caminhar juntos. A igreja, gente, se torna então, né, um sinal de reconciliação no mundo. Vamos na palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 23, escutar a palavra de Deus e vamos, gente, aproveitar o dia de hoje, que o dia hoje então seja só feito então para a gente amar o próximo como Deus nos pede, é a única coisa. Deus nos fez com amor para a gente amar. Vamos, na luz da palavra e depois com muita sabedoria, escutar a reflexão do Padre Ulisses. Eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas de todas as regiões para onde as dispersei e as farei voltar a seus prados. Serão fecundas e se multiplicarão. Constituirei sobre elas pastores que as apacentem, de modo que não terão mais medo nem pavor, e delas não faltará nenhuma.
Está aí o profeta Jeremias. Jeremias viveu cerca de 6 séculos antes de Jesus e a palavra dele já traz essa comparação tão bonita, não é mesmo? Falando do bom pastor. É uma das figuras mais bonitas da Bíblia e é interessante como certamente Jeremias se referia aos reis daquela época, a esperança que ele tinha que aparecesse algum rei que prestasse, que fosse um bom pastor, assim como o rei Davi tinha sido, mas foi uma palavra que Jesus assumiu para si. Vocês repararam que Jesus viveu no meio de nós, ele não aceitou esses títulos sociais, rei, sacerdote, profeta, ele deixou tudo isso de lado, ele era simplesmente Jesus, o filho de Maria e de José, mas ele usou exatamente essa expressão, eu sou o bom pastor. E usando esse termo, ele trouxe tudo aquilo que a imagem de um bom pastor poderia trazer. E a primeira coisa é essa proximidade das suas ovelhas. Viver no meio do povo, ir ao encontro desse povo, curar as suas feridas, pegar a pessoa que está desgarrada, trazer de novo para o rebanho. Enfim, Jesus é aquele pastor que ao invés de matar a ovelha, tosquear a ovelha, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. É tão importante perceber como Jesus repetiu mais de uma vez, eu sou o bom pastor. Aliás, ele usou até uma outra expressão, eu sou também a porta das ovelhas, ou seja, quem é minha ovelha passa por mim, passa pela minha porta, né? E em tudo isso, nosso Senhor sempre quis dizer que ele não queria absolutamente usar qualquer desses títulos religiosos ou civis que significassem poder. Pior ainda quando esse poder era um poder de crueldade, de maldade, como infelizmente tem sido muito dos nossos tais pastores que assumem autoridade dentro da sociedade e de vez em quando até dentro da igreja ou dentro das religiões, né? E acaba criando fanáticos perigosos e muitos desses são até cruéis. Jesus é o bom pastor e nesse bom pastor ele vai conduzindo a sua igreja ao longo de séculos e séculos. Vejam, minha gente, que os impérios, os mais fortes, os maiores que já existiram, passaram, se autodestruíram muito deles, não é mesmo? Por causa da crueldade, por causa do relaxamento, por causa da violência. Para nós tivemos a alegria tão grande de eleger o número 267 sucessor de Pedro. Ou seja, desde aquele Pedro pescador até hoje, essa alegria imensa que a gente tem de eleger o pastor, aquele que vai conduzir a comunidade da Igreja Católica ao longo de alguns anos. E, com a surpresa imensa, nós tivemos então esse que agora se chama Leão XIV. E ele vem assim com um rosto muito manso, muito tranquilo, né? Ele vem para estar perto das ovelhas e ele usou uma expressão que é muito importante, é um desafio para nós. Dani fez referência a isso. Eu quero construir pontes. Eu convido vocês a construírem pontes, né? E não construir esses buracos, esses abismos, essas separações, essas polarizações. Construa pontes, construa pontes. E para isso é tão importante que na nossa vida a gente saiba distinguir bem quais são as diferenças que a gente tem uns com os outros, porque a diferença é um colorido bonito na nossa vida, né? Podemos ter N diferenças, mas quando eu tenho, digamos assim, a unidade no essencial, e eu preservo essa unidade, eu brigo por ela, eu não vou criar contrariedades, oposições por causa de coisas secundárias, que passam, que não vale a pena. Por que eu vou criar uma inimizade, uma raiva, uma violência por causa de um time de futebol? Não vale a pena. E, no entanto, acontece. Por que eu vou criar isso por causa de posição política? Não vale a pena, passa. Tudo isso em pouco tempo vira história. E de repente eu crio inimizade dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, dentro da igreja. Infelizmente acontece isso porque a gente é um pouco, a gente não sabe ser unido no essencial e ser livre no acidental, naquilo que eu gosto dessa marca, eu gosto daquela, tanto faz como fez, não é mesmo? E pedia sempre Santo Agostinho, e muita unidade, muita caridade em tudo. Unidade no essencial
liberdade no acidental e caridade em tudo. Se nós tivéssemos isso dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência, a gente viveria muito mais unido, porque a gente saberia levar na esportiva essas diferenças que temos, né? Que podem até nos ajudar a ser mais amigos, nos ajuda inclusive a discernir até onde nós temos razão ou não temos razão, mas quando aquilo leva a gente a um diálogo, a um encontro, e a amizade, o amor são mais profundos, mais fortes, o eixo da nossa vida é exatamente esse. Então coloque no seu coração essa figura bonita do bom pastor. Nosso Papa vai ser, e eu já percebi, já senti, viu, que ele vai ser um bom pastor. Ele vai estar olhando o sofrimento da humanidade, ele vai estar olhando os desafios da nossa igreja e ele vai estar procurando unir, né? E desde já é bom a gente abrir o coração, porque se tivermos um Papa tão bom que foi Francisco, eu creio que Leão XIV vai ser também muito bom, talvez até unindo um pouco mais as nossas Américas, América do Norte e América do Sul, porque afinal ele pertence às duas Américas, não é mesmo? Foi um missionário que se dedicou a essas duas Américas. Coloque no seu coração, então, esse momento de oração. Eu quero pedir que o Espírito Santo tome conta do meu Papa, lhe dê saúde, força, discernimento e lhe dê principalmente muita bondade, muita caridade, muita humildade para conduzir nosso rebanho. Vamos rezar então? Vamos, Padre Ulisses. Se Deus quiser. Nós queremos então fazer esse Pai Nosso, esse Salve Maria e mandar lá para o Vaticano para o Papa Leão XIV, tá bom? Vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Amém. Receba nesse coração que está batendo aí, olha, né, essa paz, essa alegria, esse momento que nos gera tanta esperança. Certamente. Que nos alimenta de esperança. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado pela vida de cada um que faz tudo isso acontecer. E obrigado a você, né? Agradece a sua vida, esse dia que Deus está te dando, para que a gente possa fazer desse momento, né, um grande combustível para a gente seguir a nossa caminhada. Isso mesmo.